Mas olha só, eu queria começar. Eu sei que o jogo foi sexta-feira, já faz tempo. Mas eu queria falar do início da era Diniz. Eu vi muita gente, sabe, não é que minimizando nem menosprezando, mas assim, diminuindo a vitória, boa vitória na estreia da seleção brasileira contra a Bolívia. E evidentemente que quem usou esse argumento, né, de falar, pô, mas também falou muito em função do adversário, que realmente foi um adversário muito fraco, realmente. Mas olha aqui, ó, tá começando a era Diniz. Durante o processo inteiro, e aí eu não sei se ele vai ficar ou não, eu não sei se ele vai ser o técnico da Copa do Mundo ou não, no ciclo inteiro, a gente vai cobrar adversários melhores. Eles vivem falando que não dá para enfrentar europeu e tal. A seleção da Alemanha, que a gente vai falar daqui a pouquinho, a seleção da Alemanha não joga eliminatórias da Euro, porque a Euro vai ser na Alemanha. E lá não precisa jogar as eliminatórias quem é o país sede. A Alemanha, nesse ano só, enfrentou Bélgica, Ucrânia, Polônia, vai enfrentar a França amanhã. Só nesse ano, enfrentou 4 europeus. A CBF, por alguma razão, não consegue enfrentar europeu nunca. A gente tem o problema aqui de datas, que realmente 18 datas para você fazer eliminatórias sul-americanas para classificar 6 seleções e meia, ou 6 ou 7 para a Copa do Mundo, é demais. E é um dos motivos da gente chegar na Copa do Mundo achando que nós estamos abafando e chega lá o primeiro europeu, mais ou menos, que a gente enfrenta, a gente perde. Tem sido assim. Só que está começando o ciclo. E o nosso primeiro adversário é a Bolívia. Se ficar enfrentando Bolívia, Peru, Chile, até o final do ciclo, realmente não vai dar. Mas para um início de trabalho, eu gostei do que eu vi. Gostei. Aparentemente, o Diniz já consegue colocar alguns dos conceitos que ele pensa de futebol em campo. Vocês sabem que eu não gosto muito daquela história de que tem que ser feliz na seleção brasileira. Tem que vir na seleção brasileira para ser feliz. Eu acho que tem que vir na seleção brasileira, cara, para ser competitivo. Eu sinto falta do esquema Bernardinho, sabe? De pensamento, de... Eu não acho que seleção brasileira seja esse... E tenho visto a seleção brasileira assim, ultimamente. Vai para a Copa do Mundo como se estivesse todo mundo indo para Disney, um acampamento. Mas tá começando. Tá começando. Não dá para você chegar no primeiro jogo, na primeira reunião dos jogadores com o novo treinador, você exigir muito mais do que foi entregue. Claro que a gente vai ter que ver a sequência do trabalho. Claro. Vamos ver como é que vai ser. Eu já gostei, por exemplo, da história de tratarem o Fernando Diniz como o técnico da seleção brasileira e nada de interino, nada de, sabe, de, ele tá aí só... Não, ele está sendo tratado pelo que a gente tem visto, e conversamos com a Monique na semana passada, a gente tem visto aí várias entrevistas, temos visto o comportamento dos jogadores, está todo mundo tratando o Fernando Diniz como o técnico da seleção brasileira efetivo. Até quando vai, não sei. Precisamos dar um desconto depois desse oba-oba? Ok, mas também não é para você chegar e falar, isso aí não vale nada. Vale. 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 A seleção brasileira começou a sua caminhada para as eliminatórias, para a Copa do Mundo, e a gente sabe que a seleção brasileira vai classificar para a Copa do Mundo. A seleção brasileira, nesses moldes aí, ela sempre vai se classificar para a Copa do Mundo, ainda mais agora que tem 6 vagas e meia. Mas dá para a gente tirar bons ensinamentos e olharmos aí para um futuro com um pouco mais de esperança. Agora o Brasil vai enfrentar o Peru, lá em Lima. Vai ser diferente. Vai ser diferente. É um adversário que vai ser mais complicado do que a Bolívia. O Brasil vai enfrentar a França? Não. Mas vai ser um pouco mais difícil. Eu tenho impressão, eu tenho sensação. Não vai poder, por exemplo, se dar o luxo de... Eu não entendi até agora o que o Neymar fez naquele pênalti, mas não vamos poder dar o luxo de perder pênalti, batendo daquela forma displicente. Vamos ter que ter mais concentração em,
Pelo menos na teoria. Eu imagino que o jogo lá vai ser mais complicado. Mas, de qualquer forma, foi um bom começo da seleção brasileira. A torcida lá no Belém do Pará fez uma baita festa. Tem algumas coisas para resolver no time? Tem. Vai insistir com o Richarlison até quando? Como é que nós vamos fazer para... Porque seleção brasileira não é lugar de recuperar jogador. Não é lugar para recuperar jogador. E não adianta quem tá falando aqui, ó. Ah, mas foi criticar o Neymar. Vocês querem que eu elogie o pênalti que ele bateu? Ele que é um dos melhores batedores de pênalti da história. Vocês querem que eu elogie com um jogo, sabe? Vocês querem. É isso, então. Então foi bacana. Então vamos lá, então vamos aplaudir. Pô, o cara, velho, chegou numa marca... a marca FIFA fala aqui. É engraçado, porque a marca é da FIFA, mas a CBF, que não reconhece a marca, deu uma placa homenageando o... Não dá pra entender. Não dá pra entender. De qualquer forma, ele já fez história na seleção brasileira, vai continuar fazendo história. Ainda precisamos de mais títulos, porque é difícil você até aceitar colocar na mesma frase que o Pelé quando você compara títulos. Mas tem grandes atuações pela seleção, grandes atuações, e já entrou para a história da seleção brasileira. Já entrou para a história da seleção brasileira. Agora, vocês quererem que eu elogie o pênalti, aí vocês também estão de sacanagem comigo, né, pô? O cara deu um peteleco, não. Recuou a bola pro goleiro, pô. São 9 horas e 12 minutos. Então, eles estão falando aí, né, galera? Ele sempre bateu assim. Pô, ele sempre bate assim desde que o goleiro se mexa antes, desde que o goleiro dê uma... Se o goleiro não tem aquela de sair antes e tal, ele tem que ter uma alternativa, né? Sem ritmo, então não bate pênalti. A seleção não dá pra voltar pra pegar ritmo.